Hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Na primeira carta, será a primeira mensagem. Nós faremos uma série expositiva dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja. Então abra suas Bíblias, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do primeiro capítulo, dos 4 primeiros versículos, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Meus amados irmãos, conta-se que numa certa cidade, numa província até, numa pequena cidade, havia um senhor, um comerciante, um pequeno comerciante, e que vivia a sua vida cristã, servindo ao Senhor com a sua vida, inclusive também no seu próprio comércio. Chega uma família para morar próximo desse comércio e começa a conviver com este homem, inclusive adquirindo ali os produtos do comércio desse senhor. E era um senhor próspero no seu comércio, tinha a sua casa, tinha aquilo que lhe era necessário. Mas de repente, esta família, ou o pai dessa família que havia se mudado para aquele local, sabendo que aquele homem era cristão e de que igreja que ele fazia parte, procura o pastor daquele homem. E então indaga aquele pastor: pastor, eu quero ter o que fulano tem. Aquele pastor não entendeu muito bem, imaginando: você quer ter a casa que ele tem, o comércio que ele tem? Ele diz: eu quero ter algo que eu sei que ele tem. E ele tem no coração dele o evangelho do Senhor Jesus. E eu quero conhecer esse evangelho, porque ele é diferente. Naquele instante, o pastor ali ora com aquele homem naquele momento aceita o Senhor Jesus Cristo e tem a sua vida também transformada. Parece ser uma história fictícia, mas no contexto em que nós lemos esse texto na igreja de Tessalônica, certamente havia um senhor assim vivendo ali em Tessalônica. Havia um homem vivendo assim em Tessalônica. Não um, mas alguns homens e algumas mulheres também vivendo ali em Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela é bem louvada pelo apóstolo Paulo, inclusive pelo testemunho que aquela igreja dava aos outros, pelas práticas, atitudes, a vida daquelas pessoas, e muitas outras eram convertidas através do testemunho destes irmãos que ali conviviam. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo ele escreve a esta igreja, ele não está falando exclusivamente a uma pessoa, mas a uma igreja como um todo. Se uma pessoa pode fazer isso na vida de alguém, com esse testemunho, imagine uma igreja inteira vivendo desta forma, o que ela pode fazer em meio a uma cidade. Essa cidade existe, e essa igreja também existe. A cidade era Tessalônica, a igreja era ali plantada em Tessalônica. E o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve a uma igreja que ele havia fundado.
Mas ele havia fundado esta igreja, não foi com facilidade. Inclusive, ele não pôde passar ali mais do que 3 meses naquela cidade pregando o evangelho. E ele foi expulso dali porque ele estava pregando o evangelho. Contextualizando, numa situação muito parecida, imagine que você vai para um local bem distante, sei lá, numa cidade, num povoado, numa tribo lá da África, e você, com seu anseio no coração, vai lá pregar o evangelho. Chega lá, prega o evangelho por um curto espaço de tempo, mas de repente o pajé, vendo aquilo que você estava fazendo, com as pessoas se convertendo, ele te expulsa dali. Passado um tempo, você volta naquela cidade. Para sua surpresa, naquela cidade já tinha uma igreja organizada, uma igreja estruturada, não só estruturada adorando a Deus, como também já com uma junta missionária, enviando missionários para fora para evangelizar não só os seus, como alguns daquela região. Essa era a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo tendo ido lá, tendo pregado o evangelho, tendo sido expulso de lá, e de repente ele fica sabendo dessa igreja e ele envia Timóteo. Timóteo, vai ver o que está acontecendo lá. Eu saí, e quando eu saí, não tinha igreja. Eu apenas preguei o evangelho para alguns haviam se convertido, mas não existia ainda igreja. Veja o que está acontecendo lá. Timóteo vê toda aquela circunstância, aquele contexto daquela igreja, como aquela igreja estava vivendo. Mas, meus queridos, para a surpresa do apóstolo Paulo, aquela igreja não estava vivendo de qualquer forma. Para a surpresa do apóstolo Paulo, inclusive, aquela igreja vivia de uma forma tão abençoada que o apóstolo Paulo chama aquela igreja de coroa do seu ministério. Ao contrário do que ele faz com a igreja de Corinto, do quanto ele critica e chama a atenção, e ainda diz para os coríntios: queira eu não tivesse batizado nenhum de vocês, por tudo que vocês estão vivendo. Para a igreja de Tessalônica, não. Ele diz: vocês são a minha coroa. A surpresa daquele apóstolo em ouvir de Timóteo como aquela igreja estava vivendo e vivendo fielmente ao Senhor. E então ele começa a carta falando àquela igreja, testemunhando ali que ele, mais Silvano e Timóteo estavam ali juntos. Encaminha essa carta até os Tessalonicenses e começa falando como ele agradecia a Deus por aquela igreja. Damos, não só ele, mas Timóteo, Silvano e tantos outros que ali estavam, damos graças, sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Em todos os momentos da oração daquele apóstolo, ele lembrava daquela igreja e daqueles irmãos. Mas ele vai mais ainda e diz que sem cessar ele recordava de algumas características daquela igreja que ele ficou sabendo através de Timóteo que aquela igreja estava vivendo. E então nós veremos nesta noite a igreja que é eleita do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo no versículo 4 diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essa igreja eleita com algumas características que todas as outras igrejas deveriam copiar, inclusive as igrejas dos nossos dias. E a primeira característica que nós observamos nesta igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo louva esta igreja, é que a igreja eleita, ela é reconhecida pela operosidade da vossa fé, ou pela operosidade da fé daquela igreja. Quando nós lemos esse texto, não sei se você alguma vez já leu e olhou para esse texto, principalmente esse ponto da operosidade da fé, e não viu algo miraculoso, ou seja, uma fé que operava maravilhas e assim por diante. Mas
numa tradução, inclusive, vai dizer assim: a obra da vossa fé. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando nós observamos toda essa carta aos Tessalonicenses, o propósito, inclusive, de Paulo escrever essa carta aos Tessalonicenses, nós observamos que há uma obra operosa na fé daquela igreja que Paulo destaca aqui, e que é uma característica da igreja eleita, que era a pregação do Evangelho. A grande obra operosa da fé daqueles irmãos da igreja de Tessalônica era o testemunho do Evangelho, era testemunhar a salvação de Cristo Jesus, era falar aos outros, aos seus patrícios, seus irmãos ali de cidade, o que Jesus havia feito por eles. Não que era uma fé que operava milagres, nossa, como a fé desse povo era tão poderosa que operava grandes maravilhas, mas quando nós observamos aqui a atitude desta igreja, nós percebemos que era o quanto eles proclamavam. O versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A grande operosidade ou ação e atitude da fé daquela igreja era falar do Senhor Jesus, era proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja eleita, assim como todo e qualquer cristão, precisa reconhecer o trabalho que Deus colocou na sua mão. E para você fazer da sua fé, ou ter uma fé com atitude, com ação, o Senhor colocou na sua mão uma obrigação, que é pregar o Evangelho. Neste último final de semana, nesse feriado, nós tivemos o nosso primeiro acampamento da UPH. Você que certamente que é homem não foi, eu tenho certeza e certeza absoluta que você perdeu. Vimos homens se revelando crianças, sérios se revelando muito felizes, para não dizer outra coisa, e pastor entendendo que Deus o chamou para pescar homens e não peixe. Apesar que o maior peixe que pescou fui eu, dava uns 10 centímetros, é verdade. Mas lá, como tema desse acampamento, era exatamente esse compromisso. Desde o início, o propósito da diretoria da UPH era falar sobre a evangelização, trazer para a vida dos homens essa disposição do Evangelho e de pregar o Evangelho, para que dessa forma, na vida de cada um destes homens, na vida da nossa igreja, nós sermos reconhecidos por uma fé operosa na transmissão do Evangelho, na pregação do Evangelho. Eu os desafiei e espero que eles assim cumpram o desafio. Daqui a um mês nós veremos o desafio, se de fato eles cumprirão, onde nós ali compartilhamos sobre o evangelismo explosivo, o evangelho em sua mão e assim por diante, e os desafiamos a cada um deles poder testemunhar de Jesus para pelo menos mais um homem ou mais uma pessoa. A fé da igreja, ela só aparecerá quando as pessoas olharem para nós e vermos a nossa boca falar. Falar de Jesus que nos salvou. Falar de Jesus que fez uma grande obra na nossa vida. Apesar das dificuldades, essa igreja no início aqui teve muitas e muitas dificuldades. Paulo deixou aqueles irmãos ali, fora expulso de Tessalônica. Vocês acham que esses irmãos convertidos padeceram um pouco ali para pregar o Evangelho? Tenha certeza que não. A igreja de Tessalônica é fruto da ordem do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê?
Quando o Espírito Santo desce em Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo, antes da descida do Espírito Santo, dá ordem aos seus discípulos para pregar o Evangelho, dizendo que ele iria, mas voltaria, aqueles crentes que estavam em Jerusalém não queriam ir embora de Jerusalém. Vamos esperar o Senhor Jesus voltar. Pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, mas não vamos sair de Jerusalém. A igreja de Tessalônica só foi plantada porque Paulo saiu dali e foi por tantas cidades pregar o Evangelho. O Evangelho só foi disseminado por todo mundo porque Deus levantara uma grande perseguição ali em Jerusalém. Para dizer, vocês não têm que estar preocupados, como é uma das últimas palavras que nós compartilhamos no acampamento do Senhor Jesus Cristo. Homens, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus, da mesma forma que subiu, ele vai descer, mas olha, é para cá. Olha quantos estão perdidos e vocês precisam cumprir com a ordem que eu dei. Não se preocupem quando é que eu voltarei, se preocupem em cumprir o mandamento que eu dei. A operosidade da fé desta igreja se revelava no testemunho que ela dava em toda a Macedônia, não era só em Tessalônica, em toda a Caia. E quantos outros eram transformados? Quantos outros olhavam por esse testemunho? Felizmente, nós vemos hoje em dia, dentro das igrejas cristãs, alguns tipos de crentes ou de pessoas. Há algumas pessoas que não querem fazer nada na igreja. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Ele não é nem de ser dizimista para manter a estrutura da igreja, nem participar de trabalho algum, nem vir no culto. Quando der, eu vou. Mas eu sou crente e sou membro daquela igreja. Há alguns que até entendem da necessidade da igreja financeira e são dizimistas lá, ou ajudam na manutenção da igreja, mas também não fazem mais nada. Talvez alguns achem que eles estão pagando para outras pessoas fazerem, para outros saírem e pregar o Evangelho. E há um terceiro grupo, que é a grande minoria, são os que trabalham, e às vezes é raridade. E se você é assim, se você tem vivido essa vida servindo ao Senhor e trabalhando na sua obra, considere-se uma exceção, infelizmente. Não é o padrão das igrejas ou dos crentes hoje em dia. Muitas vezes nós não saímos das nossas casas, não saímos de dentro da igreja para demonstrar essa fé que nós temos, que age, que opera maravilhas na vida dos outros. Mas será que Deus vai precisar levantar uma grande perseguição na sua vida ou na vida desta igreja para nós sairmos aqui de dentro? E entendermos o nosso papel, como Deus fez por vários momentos na história da igreja cristã para a proclamação do Evangelho, e foram períodos que o Evangelho mais foi divulgado? Mas há uma segunda marca, uma segunda característica da igreja eleita, da igreja separada, da igreja que é o corpo de Cristo. E a igreja eleita, ela é reconhecida pela abnegação do amor, a abnegação do vosso amor. Nós vimos que a igreja que trabalha, a igreja que tem a disposição de pregar o Evangelho, é porque ela ama os perdidos. Todos aqueles que têm a disposição de falar de Jesus é porque ele ama os perdidos, porque senão você diria que vá para o inferno. O que eu tenho a ver com isso? O problema não é meu, o problema é dele. Alguém que ama, ele tem a disposição de sair daqui e imediatamente abrir o seu lábio, ali na esquina,
ao chegar em casa, no seu trabalho. Alguém que ama, ele tem a condição de sair dessa cidade e ir andar 10.000 quilômetros para falar do Senhor Jesus. Você acha que no coração dos missionários, aqueles que são chamados pelo Senhor, não existe amor abnegado? Para deixar os seus entes queridos, o seu contexto de conforto, para ir falar de Jesus para gente que vai querer matá-los, persegui-los, oprimi-los. Se não é um amor abnegado, que amor é esse? Nós precisamos amar para cumprir a ordem do Senhor Jesus. E não qualquer tipo de amor. Abnegação, trabalho com amor, trabalho dedicado, abrindo mão de muitas situações que nos são confortáveis, por amor ao outro. A igreja eleita do Senhor Jesus Cristo, ela vivia este amor, ela praticava este amor na evangelização, ela vivia esse amor mútuo entre os irmãos dentro da igreja, ela vivia um amor que está acima de todo amor, que era o amor a Deus em primeiro lugar. A igreja eleita é uma igreja que pratica, coloca na prática esse verdadeiro amor. É negar a si mesmo. Isso é amor abnegado. É abrir mão de tanta coisa que a gente deseja. Tantas vezes a gente junta recursos para adquirir um bem que a gente anseia tanto. E se por acaso Deus requeresse esse recurso para a sua obra, o quanto você estaria disposto a abrir mão para a obra do Senhor? Abrir mão do seu desejo, abrir mão do seu anseio. Uma coisa eu tenho certeza, que quando nós abrimos mão, e muitas vezes dos nossos anseios, do nosso desejo, dos nossos recursos, para servir ao Senhor, inclusive na pregação do Evangelho, Deus não lhe deixa faltar recurso nenhum, Deus não lhe deixa faltar tempo nenhum, Deus não lhe deixa faltar nada, principalmente aquilo que você se dispõe. Me fez lembrar de um presbítero de uma igreja, onde era um médico, inclusive, tinha bastante recurso, e por 2 oportunidades ele demonstrou esse amor abnegado, e principalmente com os recursos que ele tinha. Num primeiro momento, havia uma necessidade, era uma igreja missionária, de recursos para investimento na obra missionária. E ele era alguém que gostava de pedalar. E como pessoas que gostam e têm hobbies e gostam de fazer, eles investem nesses hobbies. E ele tinha reservado, ele já tinha uma boa bicicleta, mas ele tinha reservado 25 mil reais para comprar uma bicicleta nova. Você diz, mas que bicicleta é essa de 25? Tem bicicleta de mais de 100 mil reais. E quando o pastor colocou isso diante dele, ele simplesmente disse, eu já tenho uma e eu posso esperar em comprar outra melhor. E aquele recurso inteiro ele consagrou ali para as missões. Você acha que ele não comprou outra bicicleta melhor? Você tem certeza disso? Que ele perdeu aquele recurso? Você não sabe o que é investir no reino de Deus. E no outro episódio, essa mesma pessoa, e agora o valor era um pouco mais razoável, porque ele estava trocando de apartamento. Mas afinal de contas, eu já tenho um apartamento de 2 quartos, eu queria comprar um de 4, para maior conforto da minha família. Mas afinal de contas, o que é prioridade na minha vida? O amor abnegado faz com que as pessoas abram mão, como essa igreja abria mão, em viver esse amor para testemunhar do Evangelho. É negar a sua própria vontade, que muitas vezes, dentro da nossa vida prática, é abrir mão em prol do outro, em prol de uma necessidade. É negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus e de Deus somente. É negar a nossa própria vontade, e onde consiste em praticar
tanto o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e aos nossos queridos, aqueles que estão próximos de nós. Nós temos exemplo para isso. Jesus viveu esse amor abnegado. Nós temos exemplo para isso. Deus Pai viveu esse amor abnegado, entregando o seu próprio Filho. Nós temos exemplo, tá bom, de Deus é difícil, né? De homem, Paulo viveu esse amor abnegado, como tantos outros servos na palavra do Senhor. Se nós conseguirmos colocar em prática esse amor como ele é, nós também seremos chamados de igreja eleita de Deus. Louva a Deus pela vossa eleição, amados irmãos, como o próprio apóstolo Paulo coloca. Nós seremos uma igreja referencial para a sociedade. Nós seremos aprovados por Deus. Mas há uma terceira característica, uma terceira marca da igreja eleita, é que a igreja eleita ela é reconhecida pela firmeza da esperança. Uma coisa muito interessante nessa carta é que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica para ensiná-los sobre essa viva esperança que eles já estavam vivendo. Eles viviam a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança, mas eles não sabiam muito bem o que era isso. Eles tinham no seu coração essa esperança, essa viva esperança, vivia dessa forma, e por isso o apóstolo Paulo louva. Mas se vocês leem toda a carta, percebe quanto o apóstolo Paulo enfaticamente fala da volta do Senhor Jesus, fala para eles não desanimarem, fala para eles ficarem firmes na fé deles, vivendo do jeito que eles estavam vivendo. Ou seja, eles viviam algo que teoricamente eles não conheciam muito bem. Ou usando o termo que nós mais usamos, teologicamente eles não sabiam muito bem, mas eles viviam, e foi louvado por isso. E aqui o apóstolo Paulo destaca exatamente isso. Eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma situação na vida dessa igreja, nas circunstâncias dessa igreja, em que Deus foi operando na vida dela, sem alguém como o apóstolo Paulo instruindo aquela igreja. Deus foi operando na vida daqueles irmãos, edificando aquela igreja para viver como uma igreja exemplar, porque o Espírito Santo estava ali, e era o Espírito Santo que dirigia aquela igreja, e ela desejava servir ao Senhor com os seus dons e com aquilo que certamente Deus requeria. E em tudo isso, elas viviam, ou aqueles irmãos viviam, essa esperança firme, segura, que o Senhor Jesus voltaria. Se o Senhor Jesus vai voltar, o que nós devemos fazer? Proclamar o Evangelho. Se o Senhor Jesus vai voltar e nós temos certeza disso, nós vamos ficar parados? Nós não vamos fazer nada? Não, nós somos chamados para isso. Nós somos eleitos para isso. Nós somos separados como igreja para isso. Como propósito de Deus é levar o seu Evangelho a toda criatura. Por isso que Paulo fala tanto ao longo desta carta sobre a questão da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui nessa esperança a palavra de Deus em vários momentos exortando sobre essa esperança e principalmente reivindicando aqueles irmãos força, segurança, não se desespere, o Senhor Jesus vai voltar. Mas muitos crentes vivem como se o Senhor Jesus não voltará nunca, ou muito menos encontrará com Cristo. As prioridades do reino no reino foram investidas, porque as prioridades do reino foram deixadas de lado. E quais são as nossas prioridades hoje? Do nosso umbigo. Mas Paulo diz que todos aqueles que olham para o seu próprio umbigo é inimigo da cruz de Cristo. Não dá para olhar para o próprio umbigo e dizer que é servo de Jesus.
mas as prioridades têm sido invertidas. Eu creio, eu louvo a Deus que quando eu morrer eu vou estar no céu. Eu creio a Deus que se o Senhor Jesus voltar, Ele vem me buscar para ir para o céu. Eu sei que eu já sou um cidadão dos céus, mas tenho vivido como cidadão dos céus? Nós dizemos que cremos que Jesus pode nos levar para o céu, mas vivemos como se Ele não pudesse. Por isso nós gastamos tudo o que temos, toda a nossa vida, para investir em coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que o nosso tesouro não está aqui. O nosso tesouro está no céu. E se nós olharmos o nosso tesouro no céu, nós vamos fazer e investir a nossa vida nas coisas do alto. Se o nosso tesouro nós entendemos que está aqui nessa terra, tudo o que faremos, nós faremos olhando para essa terra. Nós confiamos em Jesus, em declaração, mas não numa fé real. Ensinando aos irmãos ontem sobre essa questão da fé, e há uma ilustração que eles aprenderam, onde e é fato real isso, inclusive, um grande equilibrista, ele estendeu uma corda por cima das cataratas de Niagara Falls. E disse que ele passou várias vezes com objetos. Numa última vez ele passou com um carrinho de mão com um porco de 68 quilos e atravessou e voltou. E quando ele voltou, aquela multidão aplaudiu e aplaudiu muito aquele equilibrista, como aquele homem conseguia fazer isso. E aí aquele homem disse para aquela multidão: vocês creem que eu consigo atravessar alguém por esta corda, uma pessoa de 68 quilos também? Todo mundo levantou a mão. E ele disse: quem vai ser o primeiro? Eu creio que ele pode fazer. Mas você confia a sua vida ali? Eu creio que o Senhor Jesus Cristo pode me levar para o céu, mas você tem confiado a sua vida no Senhor Jesus? Às vezes nós só fazemos essa declaração de fé de boca para fora, mas na vida prática não tem sido assim. Esta igreja, ela vivia essa realidade da certeza da volta de Jesus e não abria mão daquilo que ela podia fazer para o reino de Deus, para que o reino de Deus avançasse como instrumento nas mãos de Deus, para que o reino de Deus progredisse. Estamos em um mundo extremamente imediatista. Extremamente, eu quero tudo para ontem. Estamos muitas vezes envolvidos neste imediatismo, envolvido muitas vezes com as coisas do mundo, envolvido com tantas teologias que aparecem aí, que lhe oferecem a solução para o seu problema imediato. Não dá para esperar para amanhã. Se eu for naquele local e o meu problema for resolvido, eu vou para outro local. Muitos estão vivendo ou buscando essas bênçãos imediatas de Deus e esquecem do que é prioridade, do que é eterno. Não é imediato. Note bem que a igreja de Tessalônica trabalhava independente de ter algo naquele momento. E o que ela tinha era perseguição. Mas ela continuava trabalhando com convicção de fé, de que eram salvos na certeza absoluta da sua conversão e da sua salvação. E é por isso que nós servimos ao Senhor. Quando nós falamos de certeza da salvação, é ela que nos anima a fazer a obra do Senhor. Nós não fazemos a obra do Senhor para recebermos a salvação ou confirmar a nossa salvação. Nós fazemos a obra do Senhor porque eu tenho certeza da minha salvação. E que decepção será quando você estiver diante de Deus, de Cristo, Ele disser: olha quantas coisas você deixou de fazer. A convicção da salvação e a certeza da salvação é que deveria nos animar em fazer a obra do Senhor. Porque você estará diante de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por essa certeza que temos. Mas como você estará?
É essa certeza que nos leva, sem dúvida alguma, a permanecer firme na esperança em Cristo Jesus. Aquela igreja tinha essa certeza. Meus amados irmãos, nós concluímos dizendo que a igreja eleita, entre outras características, ela tem essas 3 características que são visíveis. Uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, uma igreja que ama na prática, de verdade, e uma igreja que tem a sua esperança, a sua salvação e a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo. A igreja eleita era uma igreja que todos ao redor reconheciam. Sabe aquele comerciante lá que o vizinho reconheceu? Sabe essa igreja que as pessoas ao redor também enxergavam e que muitas vezes perseguia por causa disso? Era a igreja de Tessalônica. Era o irmão que fazia parte ali daquela igreja, certamente. A minha pergunta é: você também deseja essa igreja para você? Você também anseia viver assim para compor essa igreja? Você também quer servir ao Senhor no seu reino? Amar com o amor de Cristo? E também estar firme apesar das lutas que você vive? E para ser chamado pelo Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, de igreja eleita de Deus. Que maravilha! Se você não está agindo assim, mude a sua atitude. Se está agindo assim, ajude aquele irmão que não está vivendo, exortando em amor, compartilhando a sua fé operosa com ele. E nós teremos, em nome de Jesus, uma igreja chamada a igreja eleita do Senhor. Não só a Avenida Antônio de Gioia nos conhecerá, não só o bairro Santo Antônio nos conhecerá, não só Campo Limpo Paulista nos conhecerá, mas espero que onde estiver alguém que compõe esta igreja, que onde estiver os recursos que esta igreja tem investido no reino, ela seja reconhecida como eleita do Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém. Aleluia.